Shalom, queridos, graça e a paz do Senhor Jesus. Quero, nesse dia de hoje, compartilhar uma mensagem da parte de Deus com vocês. E você que tem acompanhado os vídeos que estamos postando no nosso canal do Ministério Semear e Amar, você que tem gostado dessas mensagens, peço aí que se inscreva no nosso canal, curte, compartilhe essa mensagem, nos ajude a compartilhar para mais pessoas essas mensagens que acredito que elas transformam, acredito que elas libertam. Não são as minhas palavras, mas são as palavras de Deus, a qual através de mim Ele está falando, através da minha boca. Eu espero estar sendo um canal de bênção na sua vida, mas toda a honra, toda a glória é dele e Ele é a fonte. Eu posso estar sendo usado por Ele como canal de bênção, mas a fonte sempre será Ele, sempre foi, sempre será. Nada se compara ao nosso eterno Senhor e Salvador Jesus. Amém? E hoje eu quero falar sobre um tema. O tema é deserto. O tema é deserto. E quando falamos de deserto, logo vem na nossa cabeça um período difícil, né? Um período talvez de escassez, um período a qual vamos passar uma grande batalha, uma luta, seja na área sentimental, seja na área física, na saúde, seja na área financeira, na família, né? Quando é abordado esse tema deserto, logo vem, poxa, que período difícil. Mas eu quero compartilhar uma mensagem, espero que o Senhor ministre seu coração. E eu quero usar um texto que está no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2 e 3, e diz assim: Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no seu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias nem teus pais conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Olha, quando eu li essa mensagem, eu entendi um pouco mais sobre o deserto. Quando entramos num período difícil de nossas vidas, falamos, poxa, que deserto estou passando. Um deserto é um lugar onde você provavelmente não vai ver nada. Você olha para um lado, você olha para o outro, não vê uma válvula de escape, é um monte de coisa acontecendo na sua vida ao mesmo tempo, e aí você fica sem entender, poxa, eu estou seguindo tudo direitinho, eu trabalho, mas minha vida financeira não prospera, muitas coisas acontecendo, eu estou mal de saúde, e é um período que muitas pessoas olham para você e não acreditam, em você, acredita que você está de graça, está de frescura. É um período que ninguém te apoia, é um período que você não tem muitos amigos, é um período que as pessoas falam, você está em pecado, por isso está acontecendo isso na sua vida. É um período que você mesmo nem entende o que está passando. Talvez você que está ouvindo essa mensagem aí esteja passando por um deserto. E a gente fica sem entender qual é a direção de Deus. Parece que a gente abre a Bíblia, Deus não fala, vamos para o culto, queremos uma resposta, e aí a pregação às vezes é uma pregação maravilhosa, linda, os louvores que são tocados no culto é lindo, mas a gente sai daquele culto sem uma resposta, sem uma direção. E eu já passei por deserto, já passei por um período difícil também, mas quando eu li essa mensagem aqui, eu comecei a refletir sobre o deserto. E aí o que eu acho interessante, essa mensagem, o livro de Deuteronômio é um livro onde desde Gênesis, passando por Êxodo, Números, Levíticos, e todos os mandamentos do Senhor, é como se estivesse recapitulando, trazendo à memória todos os fundamentos, os firmamentos, tudo o que Deus quer, todos os mandamentos, os princípios, estão tudo aqui no livro de Deuteronômio, como se fosse um resumo de tudo que ele tinha feito até ali. E aí ele lembra do deserto, que o povo, ele tirou o povo, os hebreus ali da escravidão na terra do Egito, uma escravidão que estava durando 430 anos.
Eles estavam ali sendo escravos. E Deus os tira dali e os leva para o deserto. Mas há uma promessa que eles iam herdar uma terra boa, uma terra que mana leite e mel, uma terra fértil, uma terra de boas pastagens, uma terra próspera. É uma terra onde ele prometeu dar algo para os seus filhos que ele mesmo separou para eles, é uma bênção. E aí ele está dando um resumo, lembra dos 40 anos que vocês ficaram no deserto? E aí ele fala por que que ele levou essas pessoas para o deserto, porque ele levou seus filhos para o deserto. E ele começa aqui, o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos. Primeiro, o que eu aprendo aqui? Que quando se encontramos no deserto, é o Senhor está conosco, e nós não estamos sozinhos. Embora muitas das vezes pareça que Ele não está ouvindo nossa oração, nada dá certo, estamos sozinhos, não temos o apoio de ninguém, mas saiba que Ele está contigo, saiba que Ele está com você. Jesus, por exemplo, no Novo Testamento, a Bíblia vai falar que o Espírito de Deus guiou Jesus para o deserto. Então, quando entramos no período de deserto, pode ter certeza que você não está sozinho. Pode ter certeza que Ele está com você em todos os momentos. E aí ele fala assim, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no seu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos, para te humilhar e para te provar. Quando falamos, mas por que Deus queria me humilhar? Quando vemos, parece algo forte, né? O Senhor quer nos humilhar, o Senhor quer fazer nos passar vergonha. Não, não é nada disso. Eu entendo aqui que quando ele fala para te humilhar, nos leva para o deserto para nos humilhar, quer dizer que ele quer que nós sejamos mais humildes, que nós reconheçamos que sem sem Deus não somos nada. Que tudo que temos, tudo que conquistamos, é Ele que deu, que a honra e a glória é dele. E muitas das vezes a gente está caminhando com Deus e Deus abre algumas portas, abre uma porta de emprego para aquele que está necessita muito de um emprego, e aí Deus abre uma porta e ela começa a trabalhar. E aí, quando ela começa a trabalhar, ela se esquece do abençoador, esquece de Deus, para de ir para os cultos, não tem mais tempo. E muitas das vezes acha que com o dinheiro dela, né, começa a se ensoberbecer, acha que do jeito dela, da forma dela, é o jeito certo, ela consegue, ela não precisa de Deus para nada. Muitas das vezes a gente começa a criar um egoísmo, o egocentrismo, começamos a ser pessoas, né, que acham que podemos conquistar tudo do nosso jeito. Ah, tudo que eu tenho foi eu que conquistei com o suor do meu trabalho, eu ralei tantos anos por isso, é meu. E nunca damos a glória a Deus, nem pela nossa saúde, pelo ar que respiramos, por nada. Então, quando Ele nos leva para um momento de deserto, é um momento onde nós não vemos nada, é um momento onde estamos só nós, passando por um momento difícil às vezes, mas que os olhos dele estão sobre nós. É um momento que Ele nos pega para nos separar para Ele. Essa palavra te humilhar veja que sem eu você não é nada. Reconheça em seu coração, em seu espírito, que tudo que você tem, a sua vida até aqui, você só chegou até aqui porque eu te dei livramento, porque eu abri portas, porque eu fechei portas. Tem momentos na nossa vida que as portas se fecham e não entendemos também, né? As portas se fecham muitas das vezes porque Deus sabe que se abrir aquela porta a gente ia se arrebentar todinho. Que se abrisse aquela porta a gente não ia ter uma consequência cruel, uma consequência ruim. Então Ele, por ser nosso Pai, tão zeloso, bondoso, misericordioso, Ele fecha nossas portas, fecha portas que queremos muitas das vezes arrombar, queremos a força que a porta se abra. E Ele não permite, porque Ele sabe que não vamos suportar. Que para os nossos olhos parece ser bom, mas Ele sabe, Ele conhece o futuro. Ele sabe que lá na frente a gente vamos tropeçar, não vamos se dar bem. Então Ele, por seu amor, Ele então fecha as portas. Então é um momento que Ele quer a nossa humildade, de reconhecer que Ele é o Salvador, que sem Ele não somos nada,
que tudo que temos é através dele, o ar que respiramos é ele que dá, o teto que temos que nos cobre da chuva do sereno, a nossa casa é ele que nos mantém de pé, firmes e fortes ali. Então é ele que nos guarda, ele que nos abençoa, então é isso que ele quer que nós entendamos desse período que chamamos de deserto. O que mais aprendemos no deserto? Ele fala, para te provar, para saber o que estava no seu coração. Aí vem uma pergunta, né? Um questionamento. Mas se ele sabe o meu futuro, sabe de todas as coisas, por que então ele vai me levar para um deserto para saber o que estava no meu coração? Se eu guardaria ou não? Porque ele sabe todas as coisas, então por que ele faria isso, se ele já sabe? Na verdade, realmente, Deus já sabe de todas as coisas. Ele já sabe lá na frente o nosso futuro, ele já sabe o nosso passado, ele sabe o nosso presente, ele sabe de todas as coisas. Mas, na verdade, quando ele nos coloca no deserto, ele já sabe quem somos. Ele já sabe o que está no nosso coração. Ele já sabe os nossos desejos e as nossas vontades. Mas nós mesmos não sabemos. Nós não nos conhecemos. Então, ele nos leva para o deserto para a gente nos examinar. A Bíblia fala no Novo Testamento, Paulo escreve, examine-se o homem a si mesmo. É para a gente nos examinar. Quando estamos no deserto, a gente vê se realmente, como nós falamos muitas das vezes, não, eu sou forte, nada me abala, eu sou forte. Quando passamos um momento difícil, a gente se afasta de Deus. A gente murmura, a gente critica, a gente blasfema. Não é verdade? E muitas das vezes a gente se acha forte demais para tal situação. O super crente, né? O super cristão, não tem isso. E a gente não nos conhece. A gente não examina nós mesmos. A gente não para pensar, né? Que ele é a nossa força. E tem também a outra parte que muitas das vezes achamos que a gente não consegue. Somos limitados. Não, eu não vou conseguir, essa prova é muito difícil, eu vou desistir. E é o momento que você vai ver no tamanho a força que há dentro de você. Você vê que a matemática de Deus é muito louca, né? Não é igual a nossa que tem lógica. A matemática de Deus não tem lógica nenhuma para nós. Mas para ele tem uma lógica, tem um propósito, tem um destino. Não é verdade? Então a matemática de Deus é que quando você acha que você está forte, é que você está fraco. E quando você acha que está fraco e não consegue, ele faz você ser forte. E você observa dentro de você uma força que te faz ir muito mais além. E você nunca imaginaria que você teria essa força dentro de você. Então o momento de deserto é para nós sabermos que Deus está conosco. É para nós sermos mais humildes e reconhecer que Ele é Deus. E para nós olhar para nós mesmos e tirar tudo aquilo, os defeitos que nos afasta de Deus. Ouvir a voz dEle. Absorver a palavra dele, os mandamentos, os estatutos perpétuos, os princípios dele, para nós guardar, para nós ser mais forte. Amém? E fala assim, se guardarias ou não os seus mandamentos. Então tudo aquilo que ouvimos nos cultos, na palavra, na Bíblia, mensagens, tudo que assistimos, sendo de culto presencial ou pela internet, no YouTube, tudo que ouvimos da palavra dele, será que conseguimos pôr em prática no momento em qual a gente estamos passando por um período difícil? Será que nós conseguimos amar uma pessoa quando a pessoa fala mal de nós? Quando a pessoa não nos apoia? Quando estamos passando por um período difícil? Sabe aquele momento que você está bem financeiramente, aí você tem muitos amigos, você e os seus parentes querem você por perto, e aí de repente sua vida dá uma reviravolta e as portas se fecham e você fica sem dinheiro, sem recurso e todo mundo some da sua vida. Será que nesse momento você consegue lembrar da palavra de Deus e guardar ela e pôr em prática ela? Amar o teu próximo como a ti mesmo? Amar sem esperar nada em troca? Amar, mesmo que ela te fira, mesmo que ela te machuca, mas você continuar amando. O amor verdadeiro é isso, é aquele amor que você não espera nada em troca. É o amor que quando você abençoa sem esperar aquela pessoa te dar de volta aquilo que você está dando a ela. É você dar para quem não pode te oferecer nada. Entende? Sem esperar nada.
Então é períodos que a gente vai colocar em prática aquilo que a gente lê da palavra, aquilo que a gente ouve da palavra. E é um momento que nos gera fé, porque a palavra vem por ouvir, a fé vem por ouvir a palavra, né? Então é um período que nós temos que guardar. E fala que ele te humilhou e te deixou ter fome. Ele tem um momento que Deus ele pega e fecha tudo, as portas. Ele nos deixa ter fome. Ele nos deixa passar por algumas necessidades. Mas para nós ser humilhados, para a gente passar vergonha, não. Olha aqui que ele fala. Ele te humilhou e te deixou ter fome. E te sustentou com o maná, que tu não conhecia, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Então é um período a qual ele fala assim, ele te humilhou, te deixou ter fome, vírgula, e te sustentou com maná, ou seja, ele tem momentos que ele fecha algumas portas, passamos por períodos difíceis, mas ele dá uma válvula de escape, né? Ele nos abençoa de alguma forma. Ele é a nossa provisão, ele quer dizer, eu sou a sua provisão. Não temas, não tenha medo. Esse período eu estou passando com você, eu quero que você ouça a minha voz, eu quero que você tenha revelação, eu quero me revelar a você, eu quero ser seu amigo, eu quero ser seu parceiro, e eu sou a sua provisão. Eu vou te sustentar, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então muitas das vezes a gente quer muitos recursos humanos, a gente queremos muito a provisão de homens, e a gente não exerce a nossa fé acreditando que Deus vai nos prover, que Deus vai nos abençoar, que Deus vai abrir portas, que Deus vai nos tirar desse deserto, dessa situação. Amém? Então creia que Deus ele vai prover na sua vida. Ele fala que Ele é a provisão. Se nós analisarmos o deserto, Paulo, em Gálatas, capítulo 1, ele vai falar que quando ele teve encontro com Deus, né, a gente lê em Atos dos Apóstolos a conversão de Saulo para Paulo. E após ele ser batizado, já em Atos dos Apóstolos, já fala que ele saiu pregando o Evangelho. Mas na verdade, em Gálatas, a gente vê que quando ele teve um encontro em Damasco com Jesus, ele foi batizado, mas ele já não saiu pregando. Ele fala que ele foi levado para o deserto e ficou 3 anos no deserto. E lá ele teve revelação do próprio Jesus. Das palavras ele diz, Paulo diz, eu não tive revelação de homem, nem de carne, nem de sangue. Não foi uma pessoa que veio me dar estudo bíblico, não foi uma pessoa, eu não fui para uma escola dominical de domingo de manhã para pregar aquilo que eu estou pregando. Eu fiquei 3 anos no deserto e lá eu tive revelação de Jesus Cristo, de quem realmente Ele é. E de todas as coisas que eu vos anuncio, foi Ele que me revelou. Então o deserto é para nos aproximarmos de Deus, para guardarmos os seus mandamentos, para ver que Ele é a nossa provisão, confiar, ter fé e também termos revelação da Tua Palavra. Ele vai nos revelar, Ele vai se revelar a nós nesse período. Jesus, como eu citei, foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Também deserto é um período de tentação. Mas a palavra de Deus diz, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Jesus foi tentado, mas ele resistiu e ele foi muito abençoado pelo seu Pai, Deus. Então, é um período que a gente temos que entender, que quando estamos passando pelo deserto, Deus quer uma intimidade conosco. Ele quer mostrar que Ele é a provisão, que não precisamos de homem nenhum. E Ele quer nos revelar a Sua palavra e nos dar força para resistir às tentações e os pratos do inimigo que virá. Que Deus possa te abençoar com essa palavra, que você possa refletir. E se você está passando por um deserto, creia que Ele está contigo e Ele nunca vai te abandonar. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e lhe dê a paz. Shalom.